Nordeste, pé de azeitona, né? Mas o nome correto é oliveira, né? Os irmãos falam muito pé de azeitona, né? É oliveira, louvado seja Deus. O que é a oliveira? É uma planta da família das oleáceas, né? Que ela produz um óleo, né? O fruto da oliveira produz um óleo específico que é muito benéfico para a saúde, né? Os irmãos que vão ao supermercado sempre vão encontrar lá os vidrinhos lá com azeite de oliva, né? Azeite de oliva extra virgem, né? Azeite de oliva lá que tem umas misturas, né? Misturado com soja, né? Então, a gente vê que esse óleo que é extraído das azeitonas que a oliveira produz, esse óleo ele traz muito benefício para a saúde, não é verdade? Então essa planta, da onde que ela é originária, essa planta, essa árvore, essa oliveira? Ela é originária lá da região do Mediterrâneo, né? Trouxeram para cá, né, para o nosso continente aqui da América, e começou a se plantar aqui, né, e o clima aqui é muito favorável, e acabou se desenvolvendo aqui as oliveiras aqui também no Brasil, que o clima é tropical, né? Até porque ela vive bem em qualquer solo, mesmo pobre e seco, a oliveira ela consegue ali se desenvolver, as suas raízes elas podem se enterrar com profundidade na terra, a oliveira, né? Tem raízes profundas. A exigência para o desenvolvimento da oliveira que é muito sol e temperatura elevada. Então aqui no Nordeste é um lugar propício para o cultivo da oliveira, porque ela se desenvolve com muito sol e temperatura elevada, né? Contudo, a oliveira ela resiste muito bem às outras estações, né? Inverno, né? É considerada de grande porte a oliveira, chegando a medir no máximo 10 metros de altura, né? A copa da oliveira não é alta, tem alto poder de regeneração, né? Se cortar a copa da oliveira, rapidamente acontece um brotamento, ela desenvolve rapidamente, né? A oliveira ela sobrevive muito tempo. Uma característica da oliveira é a sua longevidade, ela dura muito tempo, né? Há casos que ela chega até mais de 1000 anos de idade, a oliveira, né? Em Israel, por exemplo, né, que ela é o lugar típico de onde vê as oliveiras, né? Em Israel existem muitas oliveiras. Lá em Israel, segundo os estudiosos, existem oliveiras lá com cerca de 2.500 anos, né? Oliveiras lá com 2.500 anos, e que provavelmente essas oliveiras com 2.500 anos, elas presenciaram Jesus passando pela terra lá em Israel. Glória a Deus. Glorioso, né, amados? Né? Essa é a característica da oliveira. Amém? E o zambujeiro? O que é o zambujeiro? Aqui no texto que nós lemos está falando de duas árvores, duas plantas. Está falando de oliveira e zambujeiro. O zambujeiro é da mesma família da oliveira. Só que popularmente o zambujeiro é conhecido como oliveira da rocha ou oliveira brava. Oliveira do campo, oliveira selvagem, né? Enquanto o produto da oliveira normal, que é a azeitona, ela é saudável, produz um óleo saudável, o zambujeiro que ele produz não serve para nada. O que ele produz não serve para nada, não tem proveito nenhum, o zambujeiro, né? É da mesma família da oliveira, mas o produto que ele gera não beneficia ninguém, diferente das oliveiras normais. Amém? Vamos observar aqui o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele começa a falar aqui em Romanos 11, ele começa a trazer umas características aqui sobre a eleição que Deus fez quando chamou Israel, separou Israel e vocacionou Israel para que fosse o seu povo escolhido na terra, para através de Israel trazer a revelação de Deus para toda a humanidade. Mas Israel, com o tempo, saiu fora do plano de Deus, saiu fora do caminho, saiu fora da vontade de Deus e deixou de cumprir o papel a qual Deus tinha chamado eles e separado eles. Qual era o papel de Israel? De ser povo
santo, separado de Deus na terra, e de levar o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro para todo o resto do mundo. Essa era a responsabilidade de Israel. Só que Israel saiu fora do plano, né? Infelizmente saiu fora do plano. E quando Deus, no tempo determinado, enviou Jesus, os irmãos sabem que quando Deus enviou Jesus ele veio da nação de Israel, ele era judeu, porque era plano de Deus, quando Deus escolheu a nação de Israel lá no Antigo Testamento, levantar o Messias. O que é o Messias? Um ungido. Ungido para quê? Para trazer salvação e redenção a toda a humanidade que estava escrava no pecado. Tinha perdido a comunhão com Deus, estava separado de Deus. E Deus, no seu plano eterno, ele estabeleceu Israel como seu povo, para através de Israel levantar o Messias. E o Messias haveria de nascer no tempo determinado. Quem era esse Messias? Jesus de Nazaré. E quando Jesus viesse, ele traria salvação e redenção, não só para a nação de Israel, mas para todo o resto do mundo. Só que Israel, infelizmente, quando manifestou-se Jesus, que era a revelação da graça de Deus para a humanidade, qual foi a atitude do povo de Israel? O povo de Israel rejeitou Jesus, o Messias, né? E com isso, o que aconteceu? O plano da salvação, ele se estendeu agora para os gentios. Quem é os gentios? Todos aqueles que não têm sangue judeu, que inclui todas as nações do mundo, que incluía nós, que éramos gentios antes de aceitar Jesus, mas depois que aceitamos a Jesus, agora somos povo de Deus, igreja do Senhor. Aleluia, glória Né? a Deus. O plano da salvação foi estendido aos gentios. Aí você vai perguntar, o que tem a ver então Israel, igreja, gentios, com oliveira e zambujeiro? Paulo pegou essas duas plantas para fazer uma ilustração e trazer uma lição espiritual acerca de Israel e da igreja. Amém, irmãos? Amém. Acompanhe comigo aqui. E se alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, a oliveira, vamos entender o que representa a oliveira. Louvado seja Deus. A oliveira, ela é Cristo Jesus, representa Jesus. Amém? A oliveira que Paulo está falando aqui em Romanos 11 é Jesus. Ele, aqui ó, os ramos naturais enxertados. Os ramos naturais representam Israel. A oliveira, no seu tronco central, é Jesus, que tem raízes profundas. Louvado seja Deus. Representa Jesus. Os ramos que saem da oliveira, naturais, os ramos naturais, representavam quem? A nação de Israel, os judeus. Louvado seja Deus. A quem primeiramente foi dada a revelação de Cristo, com todos os tesouros escondidos em Jesus. Israel foi a nação que teve o privilégio de ter a revelação de Cristo para eles. Os primeiros a ter a revelação de Cristo, o povo de Israel, os judeus. Né? O zambujeiro, o que é o zambujeiro? É a igreja que recebeu a herança da aliança eterna por acreditar em Jesus Cristo como Messias. Glória a Deus. O zambujeiro representa os gentios que estavam descartados da oliveira, não faziam parte da oliveira. Louvado seja Deus. E não tinham o privilégio de receber os benefícios da oliveira. Aleluia. Mas aí o que aconteceu? Os ramos naturais, o que aconteceu? Quando Jesus se manifestou, os ramos naturais que era Israel, rejeitaram a Jesus o Messias. Aí aconteceu o quê? Deus, no seu plano eterno, o que ele fez? Esses ramos naturais, por rejeitar Jesus, foram cortados. Mas não foram cortados definitivamente, porque haverá um tempo determinado por Deus, em que Israel, Deus vai enxertá-los novamente, vai trazê-los novamente à oliveira, e os ramos naturais que Israel, Deus vai trazer novamente e vai enxertar na oliveira novamente. Louvado seja Deus. Haverá de chegar um tempo em que o Senhor vai cumprir a obra da redenção também para com o povo de Israel, que infelizmente rejeitaram a Jesus e até hoje estão esperando o Messias, porque rejeitaram Jesus, que era o verdadeiro Messias que Deus tinha mandado. Mas Deus não rejeitou eles definitivamente. Aleluia. Houve uma rejeição temporária de Israel
para que o plano da salvação se estendesse para o resto do mundo. E graças a Deus nós estamos aqui, somos provas de que a salvação alcançou nossa vida, louvado seja Deus, porque nós éramos jambuzeiros bravos, aleluia, mas pela graça, aleluia, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus de Nazaré. Agora note comigo, o zambujeiro, aleluia, louvado seja Deus, é a igreja que recebeu a herança da aliança eterna por acreditar em Jesus, o Messias. A oliveira é Cristo Jesus, que sustenta ambos. Quem sustenta ambos? Tanto os ramos naturais, como os ramos do zambujeiro que foram enxertados. Quem sustenta? É Jesus, que é a oliveira. Ele sustenta ambos, tanto Israel como a igreja. Porque através da raiz e da seiva. Como é que Jesus, que é a oliveira, sustenta eles? Através da raiz e da seiva. Aleluia. Por que nós estamos aqui nesta noite? Porque nós estamos enxertados em Cristo. Aleluia. Quem está enxertado em Cristo, ele tem estabilidade, tem firmeza, louvado seja Deus. E quando o galho está enxertado na árvore, ele passa a receber um líquido específico que traz, aleluia, alimento, aleluia, para o desenvolvimento do galho, o desenvolvimento das folhas, das flores, até o ponto final que vai gerar o fruto. Aleluia. Que líquido é esse? Que vem da raiz, passa pelo tronco e chega nos ramos. É a seiva, que tem os alimentos nutritivos para alimentar a planta, para a planta desenvolver. E o que é a seiva? É símbolo da ação e da operação do Espírito Santo no interior do homem e da mulher, que creu em Jesus e recebeu Ele como Salvador e Senhor. Aleluia, Jesus. E quando ele crê, se arrepende, reconhece seus pecados, se arrepende e crê em Jesus e faz uma entrega total para Jesus, aleluia, ocorre um enxerto. O que é enxerto? A gente está falando muito enxerto aqui. O que é enxerto? É o ato de você pegar uma parte de uma árvore, de uma planta, e enxertar em outra planta de outra espécie. E aquele enxerto, quando coloca naquela planta, ele vai desenvolver ali, aleluia, naquela planta, naquela outra planta de outra espécie, a qual foi enxertado. Isso é enxerto. Aleluia. Tirar de uma outra planta e enxertar em outra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No caso aqui foi tirado do zambujeiro, que não produzia nada que era aproveitável, e foi enxertado na oliveira. Louvado seja Deus. Na oliveira verdadeira. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, é a natureza da raiz e da seiva, aleluia, ou seja, a raiz, Deus que é o fundamento de tudo, é a base de tudo. Deus é a base de tudo, é o fundamento de tudo. Se tirar Deus da base, do fundamento de todas as coisas se arruinam, todas as coisas desmoronam, aleluia, e só vai surgir caos na geração humana. E infelizmente o que a humanidade tem feito? Tem tirado Deus da base das coisas, tem tirado Deus do centro, aleluia, tem procurado mexer naquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, aleluia, que é o fundamento para que a sociedade, a humanidade caminhe bem. Os seres humanos aí mergulhados no pecado têm mexido, têm lutado para descartar Deus da vida, para descartar Deus e destruir as instituições que Deus criou. Quais foram as instituições que Deus criou? Casamento, a família, aleluia, que foi obra de Deus. E quem mexe nessas coisas vem resultado. E qual é a consequência que a gente tem visto na sociedade? Ruína, caos, destruição. E se os seres humanos não voltarem ao princípio que Deus estabeleceu, vai continuar de mal a pior. Porque estão tirando Deus da base, estão tirando os princípios de Deus, o fundamento do centro. Mas Deus, irmãos, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Se nós queremos que as coisas comecem a caminhar, melhorar na vida do ser humano, é preciso trazer Deus novamente ao lugar que Ele precisa estar na nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida, Ele tem que ser a base da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A natureza da raiz da seiva, Deus e o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem Deus e sem o Espírito Santo. É que limpa os pecados dos ramos, possibilitando uma transformação na sustentação e produção dos frutos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas aqui preste atenção comigo, como é que esse enxerto, no aspecto natural, tem uma coisa aqui que é contraditória. Aparente contradição, mas não é.
Aí quem vai pensar assim, mas Paulo falou disso aqui? Aí vai pensar, será que Paulo ele errou? Será que ele se precipitou em pegar essa ilustração? Será que ele errou, falhou em pegar essa ilustração? Porque no aspecto natural, preste atenção comigo, ó. Como é que no aspecto natural? Ó, o zambujeiro na oliveira, como é isso? A enxertia, ou seja, o enxerto, tem por finalidade converter uma árvore em outra. Transformar uma árvore em outra, né? Transformando a copa. O enxerto pode ser utilizado para rejuvenescer plantas envelhecidas ou renovar plantas que dão frutos sem valor. Prestaram atenção? Renovar plantas que dão frutos sem valor. Exemplo, zambujeiro, a gente está falando do zambujeiro. Se houver um enxerto, um exemplo, se houver um enxerto de limão doce em um pé de limão azedo, do enxerto para baixo a árvore dará limão azedo, e para cima vai dar limão doce. Se houver um enxerto, né? Por exemplo, se houver um enxerto de limão doce em um pé de limão azedo, do enxerto para baixo a árvore vai dar limão azedo, e para cima limão doce. Como é que... Se fosse para enxertar, é para tudo dar tudo a mesma coisa, não é verdade? Mas não dá. Biologicamente aqui não dá, né? É assim que funcionam naturalmente os enxertos. Onde você enxertar, a parte de baixo vai continuar dando o mesmo fruto, e a parte de cima vai dar o que foi enxertado, ou vice-versa. Amém, Watson? E a gente observa aqui que os enxertos de zambujeiro com oliveira é incompatível. O enxerto de oliveira brava, que é o zambujeiro, com oliveira é incompatível, não dá certo. Aí alguém pode pensar assim, então Paulo errou quando ele pegou essa ilustração. Não errou não. A gente vai ver a aplicação espiritual, tem uma aplicação espiritual aqui. Porque aqui, Paulo está falando aqui, usando uma ilustração física, mas a gente não pode aplicar isso em questão física, porque a operação que Deus faz em Cristo Jesus na vida do homem e da mulher é espiritual. Aí aqui, ó, o enxerto de zambujeiro com oliveira é incompatível para esse tipo de enxerto, visto que a planta boa, a oliveira verde, ela vai receber o zambujeiro, que é a brava, e vai perder a sua qualidade. Se a oliveira receber o enxerto do zambujeiro, ela vai perder a qualidade de produzir fruto bom. E em vez dela influenciar o jambuzeiro, para o jambuzeiro que não produz nada bom, produzir coisa boa, o zambujeiro enxertar ali, vai prejudicar a oliveira. E agora? Louvado seja Deus. Perderia sua qualidade. A oliveira passaria em sua copa a produzir oliveira brava, e do enxerto para baixo, oliveira pura. Seria uma perda. E agora, como se explica esse enxerto citado por Paulo? Será que ele não entendia de enxerto? Não, ele entendia muito bem dessas coisas, né? Ele foi direcionado pelo Espírito Santo aqui, e a gente sabe que Paulo era versado em muitas coisas, amados. Aleluia. Né? Aleluia, não tem contradição aqui. Às vezes os seres humanos procuram buscar contradições na palavra de Deus, só por causa da obstinação em não querer reconhecer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aí procura de um lado, para o outro, para cá, para lá e para cá, para achar falhas na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita, é reta, é eterna, e não tem falha nenhuma, amados irmãos. Passa-se o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. Muitos homens que se levantaram contra a palavra de Deus, dizendo que ela ia desaparecer, qual foi o resultado desses homens? Desceram à sepultura, só tem lá poeira, restos mortais, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, continua até hoje, porque esse livro é inspirado pelo Espírito Santo, aleluia, e é a palavra de Deus. Jesus disse, passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não há contradição, irmão. Aleluia. Não tem contradição. Sabe por quê? O Senhor não deixaria escrever sobre algo sem sentido na Bíblia. Ele não deixaria escrever nada aqui se não tivesse um propósito, um sentido, amados irmãos. E o que está na palavra aqui tem propósito, tem sentido. Aleluia. Há uma versão bíblica que deixa claro a natureza desse enxerto. Está lá em Romanos 11, 24.
Qual é a explicação para isso? Romanos 11, 24, que a gente não leu, mas a gente vai ler agora. Porque, verso 24, veja aí. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O que Paulo está falando aqui? Foi enxertado contra a natureza. Fomos enxertados contrário à natureza humana. Nós fomos enxertados em Cristo contrários à natureza humana. O que é isso? Louvado seja Deus. Olha, se for analisar pelo natural, não era para, se fosse a gente enxertado em Jesus, iria prejudicar Jesus, iria afetar Jesus de alguma forma? Não. Mas no aspecto espiritual, não. O enxerto que está falando aqui, que é o homem e a mulher que está longe de Cristo, e pela fé em Cristo ele se achega a Jesus, ele é enxertado em Cristo, a oliveira verdadeira. Aleluia. É contra a natureza, porque a natureza de Jesus é santa, e a nossa natureza humana é decaída no pecado, e o nosso destino, segundo a palavra, é condenação eterna, amados irmãos, por causa da escravidão do pecado. Então é contra a natureza. Mas quando eu e você vem para Jesus, amados irmãos, sabe o que acontece? Acontece um milagre, aleluia, que vai contra a nossa natureza. Em vez, aleluia, de nós influenciar a oliveira influencia a gente e muda a natureza do ser humano, que não produz nada para Deus e passa a produzir frutos para a glória de Deus. A natureza de Cristo, aleluia, a ação do Espírito Santo opera no interior do ser humano, produzindo uma nova natureza do ser humano. E ele passa a produzir frutos para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu Esse enxerto só funciona na nossa vida. Por que funciona na nossa vida? Porque é algo sobrenatural, amados irmãos, operado da parte de Deus nas nossas vidas. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os ramos representam Israel, aqueles que não creem em Jesus como Messias do Salvador. Romanos 11, 19. Os ramos naturais. Romanos 11, 21. Mesmo sendo uma nação escolhida, Israel necessita crer em Jesus como Messias para ser salvo. Vai chegar um tempo determinado que vai acontecer isso com Israel. Aleluias. Deus, Romanos 11, 23. Deus tem um plano para Israel. Israel foi cortado, o ramo natural foi cortado, mas Deus tem um plano com Israel. É por isso que a Bíblia fala: orai por Israel e pela paz de Jerusalém, porque na paz de Israel e de Jerusalém teremos paz. Louvado seja Deus. Romanos 11, 24. Aqueles ramos naturais que compreendem o plano salvador de Cristo serão salvos. A Bíblia relata que isso acontecerá nos últimos dias em relação a Israel. Depois que Jesus arrebatar a igreja, haverá o período da grande tribulação. E nesse período de grande tribulação, Deus vai tratar com o mundo e vai tratar com Israel. Mas a igreja não vai estar mais aqui, porque Jesus já vai ter arrebatado e levado a igreja para a glória celestial. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa natureza brava que o ser humano tem, realmente é uma natureza caída, irmão. Quantos de nós éramos jambuzeiros, né? Oh, aleluia. De natureza caída, de dura serviço. Mas pela graça e misericórdia de Deus por Cristo Jesus, somos a igreja enxertados na oliveira verdadeira. Mesmo sendo jambujeiro bravo, fomos enxertados de Jesus. E hoje nós damos frutos para a glória de Deus. Aos olhos de muitos que não entendem, acharia loucura enxertar um zambujeiro em uma oliveira que dá melhores frutos. Mas para Deus tudo é possível. E isso se tornou maravilhoso aos nossos olhos. Você pode dar glória a Deus por isso, amados irmãos? Pode adorar a Deus nessa noite? Obrigado, Jesus. Eu não merecia, eu não tinha nenhum valor. Mas o Senhor morreu ali na cruz do Calvário, derramou seu sangue, para que eu fosse enxertado em Ti, Senhor. Agradeça a Deus pelo milagre da salvação, pelo milagre da salvação.
Aleluia. Aleluia. Foi o Senhor que fez isso em nossas vidas, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que o Senhor abençoe a igreja, amém, amados? Tem um hino que é um clássico da música evangélica, já quase não se canta mais nas igrejas, né? Mas está tudo encaixado dentro dessa mensagem. É só você procurar aí, né, nas redes sociais, né? A Oliveira Verdadeira parece que é o nome do hino. Escute em casa, que vai falar mais ainda ao seu coração dentro desse texto. A Oliveira Verdadeira. É um hino tão maravilhoso, uma mensagem evangelística, irmão. Já não se encanta mais, né? Procure lá e vai escutar. Escute lá e Deus vai confirmar o que é essa palavra que está sendo ministrada aqui dessa noite. E você vai se alegrar no Espírito Santo quando você escutar esse louvor, que vai confirmar a mensagem que foi ministrada aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe a igreja, amém, amados? Deus nos